Uma das coisas que nós percebemos com a lei de Weber-Fechner é que os nossos sentidos, a nossa percepção é alterada de acordo com elementos de iluminação, de peso, de calor, ou seja, diferentes sensações. As nossas impressões, a nossa percepção em relação aos fatos ao nosso redor, em relação ao mundo existente, depende dos nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. E isso não é necessariamente exato para todos. Nós enxergamos de forma diferente, nós experimentamos de forma diferente os sabores da comida. Tem gente que prefere pizza, tem gente que prefere churrasco, tem gente que prefere outras coisas. Gosto é uma coisa que varia para todas as pessoas, né? Nós sentimos cheiro diferente, nós ouvimos diferente. Tem gente que gosta de um tipo de música, tem gente que gosta de outro tipo de música, mais agitado ou mais calmo. Não importa. As nossas impressões variam de acordo com elementos ao nosso redor, mas também com relação a elementos da nossa personalidade e da nossa natureza, e por que não, da nossa história. Nós percebemos então que somos todos diferentes, né? E que a nossa impressão ou a nossa avaliação do mundo ao redor também depende das interações que nós temos com o mundo. E estas interações são necessariamente carregadas de subjetividade, ou seja, as coisas que nós gostamos, as coisas que nós queremos, as coisas que nós percebemos ao nosso redor. A lei de Weber-Fechner nos dá um gostinho apenas de que, olha, nós podemos ter percepções diferentes. Se eu digo que eu almocei muito, quanto é muito? Se eu digo que eu tenho um bom salário, quanto é um bom salário? Entende onde eu quero chegar? Então, as nossas impressões, as nossas percepções em relação a coisas que parecem ser objetivas, como um bom salário, depende das nossas impressões. Depende da nossa diferente percepção do mundo ao nosso redor. Então, em meio a impressões e subjetividade, a experiência é como uma lasanha. Se eu corto um pedaço, é um pedaço de lasanha. Se eu empilho em um outro pedaço de lasanha, é um pedaço de lasanha mais alto. Se eu empilho vários pedaços de lasanha, é uma lasanha maior. Mas a lasanha, né, especialmente como define o Kohler, quando fala sobre a experiência, é que a experiência ela pode ser dividida em várias partes e continua sendo experiência, ou ela pode representar o todo e continua sendo experiência. Por isso a gente fala do design de produto, como segmento específico do produto, e do design de serviço como sendo uma visão abrangente ou holística do todo, que é o que realmente importa quando a gente consegue considerar também aspectos de marca, utilidade, usabilidade, marca, etc. O Nielsen propõe que uma experiência do usuário positiva é composta por 4 elementos, sendo um deles experiência de marca. Eu já contei aqui a história da Kaiser, que nos anos 90, durante os testes de cerveja de preferência nacional, enquanto existia uma disputa acirrada pelas cervejas, a Kaiser fazia testes cegos, e no teste cego ela sempre empatava com as líderes de mercado, ou então até ganhava. Mas quando era apresentada a marca diante dos usuários, eles sempre preferiam as marcas líderes de mercado, porque tinham a percepção que a Kaiser era uma cerveja de baixa qualidade, uma cerveja barata ou amarga que ninguém queria. Isso é muito interessante porque mostra, primeiro, como embora os nossos sentidos digam que algo é bom, a marca vem e a roupagem da marca afeta o nosso julgamento. Esse é um fator chave, essencial para passar para vocês. Mas segundo que uma experiência holística de serviço à marca é essencial até quando nós fazemos um trabalho legal em experiência do usuário. E esse é o ponto-chave de provocação que eu queria deixar hoje para vocês. Quando nós estamos nas sprints, né, é muito comum que cheguem coisas como o usuário precisa de uma feature, o usuário precisa de um botão, o usuário precisa de um login, precisa de alguma coisa. Legal, por mais que eu desempenhe isso na interface de forma excelente. Primeiro, quais são os sentimentos que eu estou evocando, né? E quais são os sentidos de interação que eu estou atingindo esse usuário? E segundo, qual é o papel disso
diante de toda a proposta de serviço da companhia. Como de fato nós estamos gerando impacto através desse elemento, e não é só impacto financeiro, que provavelmente o Product Manager está preocupado, mas impacto na vida da pessoa. Como que a gente está atingindo os sentidos e a percepção das pessoas. O Kohler nos diz que existem dois tipos de experiência. Uma experiência objetiva e uma experiência mais subjetiva. Então, a gente pode chamar até uma experiência direta e aí sim uma experiência subjetiva. O que é uma experiência direta? Uma experiência direta é a experiência que a gente imagina como sendo, obviamente, direta. Ou seja, se eu pego um objeto como esse aqui, eu uso o meu tato, consigo senti-lo. Eu tenho com esse objeto uma experiência direta. É uma toalha que eu consigo passar no rosto, eu sinto confortável. Isso é uma experiência direta. A nossa experiência usando aplicativos é uma experiência direta. E o que seria uma experiência subjetiva? É aquela experiência que me causa emoções. Então, digamos que eu vou usar um Nespresso pela primeira vez. Eu aperto o botão, me faz aquele cafezinho e daí eu, uau, me fez um café tão rápido. Me dá uma emoção de alegria. Isso é uma experiência subjetiva. É quando os produtos causam emoções em nós. Então, a gente como designer, né, independente se você trabalha como designer de produto ou designer de serviço, eu tenho que entender que a marca, ela provê experiências positivas para as pessoas, sim, e tem maneiras diferentes de fazer isso, que pode ser uma experiência direta, no caso de construir produtos que as pessoas conseguem interagir e daí ter sensações boas, eu diria assim, e emoções positivas. Então, um exemplo prático, Nubank com o seu central de atendimento. Eu entro no Nubank, coloco qualquer problema, rápido, em 5 minutos eles resolvem o meu problema, me dá aquele alívio, né, problema resolvido. Se é uma coisa que eu nunca vi antes, se é nossa, que banco eficiente, me dá uma alegria, uma sensação de paz, ele está me causando uma emoção positiva, ou seja, uma experiência subjetiva. E é que quando uma marca consegue alcançar isso, é sensacional, porque aí essa experiência subjetiva, ela abre caminhos para que a gente crie um relacionamento também positivo com as pessoas. E daí eu entro no questionamento principal. Independente do que você está fazendo hoje, né? Seja trabalhando numa grande empresa, trabalhando numa startup, estudando, desempregado, não importa a situação. O que você tem feito na sua vida, né, que quando colocado diante de outras pessoas causa emoções positivas? Se você já trabalha numa empresa e está dentro de sprints, as sprints têm considerado emoções positivas das pessoas? Se sim, excelente. Continue fazendo isso. Aprofunde. Tire o tempo para você se questionar como é que eu posso melhorar isso. Não, você nunca tinha pensado nisso. Então, a partir de agora eu vou considerar nas minhas experiências emoções consequentes. Se não considera, considere a partir de hoje. Digamos, chega um sprint para você dizendo assim, precisamos criar uma feature de empréstimo. Esse empréstimo não dá sensação nenhuma, né? Mas será que não tem nenhuma emoção positiva que eu posso gerar ali dentro daquele produto? Seja com uma tela de sucesso, seja com micro-interações que geram emoção, ou seja, até mesmo repensando o serviço de uma forma que fique fácil para as pessoas. E se você não faz isso, como é que você pode começar? Deixa esse questionamento para a gente poder começar a abordar a experiência.